Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui agora para mais essa live onde nós vamos falar sobre 6 alimentos incríveis para limpar a gordura no fígado e 6 alimentos proibidos na esteatose hepática, na gordura do fígado. Então a gente vai falar sobre alimentos obrigatórios e alimentos proibidos para tratar essa doença, para lidar com essa doença que atinge cerca de 1 a cada 3 pessoas. Então, olha, mais de 30% das pessoas têm pelo menos algum grau de esteatose hepática, de gordura no fígado, e muitas delas, a maioria delas, nem faz ideia disso e muito menos faz ideia dos perigos que essa condição pode trazer. Então, além de gordura no fígado, essa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite, que é uma inflamação no fígado, que pode evoluir para uma cirrose, que é basicamente quando o seu fígado fica tão danificado, tão cicatrizado, que ele endurece e até mesmo pode causar câncer. Então hoje eu vou te revelar os alimentos que você deve ter na sua mesa, se você tiver gordura no fígado, e alimentos que você deve evitar. Então a gente vai falar sobre alimentos que podem reverter, curar, estabilizar e interromper a doença no fígado. E por outro lado, vamos falar dos alimentos que causam, que pioram, que garantem a perpetuação da gordura no fígado, tá bom? E eu vou dividir esse vídeo em 2 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre os alimentos obrigatórios, incríveis, e depois nós vamos falar sobre os alimentos proibidos. E hoje eu quero lançar um desafio aqui para nós, que estamos assistindo esse vídeo no sábado, meio-dia e 46 da manhã, é que nós alcancemos a meta aqui de 10 mil curtidas nesse vídeo, de 10 mil likes, porque aí serão 10 mil pessoas que a gente vai ajudar a salvar o fígado. Então vamos bater essa meta comigo de 10 mil likes. Então já vai deixando aí o seu joinha para a gente fazer com que essa mensagem chegue para o maior número possível de pessoas. Afinal de contas, pessoal, quem não quer cuidar do fígado? Para quem não vai fazer bem cuidar do fígado? Então faça a sua parte. Deixa o like, curta o vídeo para a gente fazer essa mensagem viralizar. E vamos direto aí para o nosso 6º alimento, que é incrível para limpar a gordura no fígado, que é a maçã. A maçã, ela tem uma fibra chamada pectina, que se liga às moléculas de gordura no intestino e impedem a absorção dessas moléculas de gordura. Além disso, ela possui antioxidantes e flavonoides, como a vitamina C e a quercetina, que contribuem para neutralizar os radicais livres. Radicais livres esses que geram estresse oxidativo e que acabam inibindo a apoptose dos hepatócitos. Ou seja, ela inibe, acaba contribuindo para que as células do fígado não morram, esses antioxidantes, tá bom? Então, a maçã também regula o metabolismo lipídico, então ela influencia no processo de armazenamento e utilização da gordura pelo organismo. Ela possui fitoquímicos que modulam a expressão de genes envolvidos na síntese e no metabolismo das gorduras dos lipídios no fígado e, por esse motivo, ela reduz o acúmulo de gordura nesse órgão. Além disso, a maçã tem ação anti-inflamatória e a inflamação é fundamental para a instauração da esteatose hepática, ok? Nosso 5º alimento é a cúrcuma, pessoal, que tem ação antioxidante, anti-inflamatória e que essa ação é ainda mais potencializada quando ela é combinada com a peperina, com a piperina, presente na pimenta preta, na pimenta do reino. Então, a cúrcuma, ela vai ajudar a desintoxicar o seu corpo, a limpar a gordura do fígado, e ela é preferencialmente consumida quando você mistura com o abacate, com a chia, com a linhaça, com a fonte de alguma gordura boa, porque isso vai melhorar ainda mais a absorção. A cúrcuma, ela é interessante porque ela ajuda a reparar as cicatrizes e a inflamação no fígado. As cicatrizes são justamente o que leva até a cirrose. Então, se o seu fígado estiver saudável, a cúrcuma também vai ajudar a potencializar as funções desintoxicantes do fígado e vai também ajudar a reverter e estabilizar o avanço da gordura no fígado, do acúmulo de gordura no fígado. O 4º alimento é o café, rico em polifenóis, antioxidantes, tocoferol, cafeína, flavonoides. Mas atenção aqui em relação à conservação do café.
Então, compre sempre o café que você for consumir na próxima semana. Porque se for um café velho, se for um café antigo, ele vai perder boa parte dessas substâncias benéficas para o seu fígado. E o ideal é você comprar o grão e moer na hora, porque isso vai fazer com que você aproveite ainda mais os nutrientes. Um moedor aí de grão de café deve gerar em torno de 50 a 100 reais. E proteja também o café da luz e da umidade, ou seja, não guarde na geladeira. E também proteja do oxigênio num pote bem fechado, ok? Nosso terceiro alimento obrigatório para limpar a gordura no fígado são os peixes ricos em ômega 3, como o salmão, o atum, a anchova, a sardinha. Mas e os suplementos, doutor, de ômega 3? Eles funcionam tão bem quanto os peixes, quanto as fontes alimentares dessa substância? Não, pessoal, nós não temos muitas evidências científicas relacionando o consumo de suplementação de ômega 3 com a redução da gordura do fígado. Agora, a gente vê que pessoas com dietas ricas nesses tipos de alimento, elas têm uma redução desse problema da esteatose hepática, ok? Segundo alimento são as fibras, presentes na aveia, na chia, na linhaça, nos vegetais, nos grãos integrais, que vão contribuir para melhorar o seu colesterol, reduzir os seus triglicerídeos, aumentar o HDL, que é o colesterol bom, e reduzir o LDL, que é o colesterol ruim. E, em primeiro lugar, como um alimento incrível e obrigatório para todos que queiram limpar o fígado da gordura presente nele, está o abacate. Essa aí que é uma das minhas frutas favoritas, ricas em ácidos graxos monoinsaturados, como o ácido oleico, que reduzem o LDL, aumentam o HDL. Abacate é rico em ômega 3 e é rico em fibras insolúveis, que ajudam na eliminação adequada dos resíduos. Sem falar que ele é rico em antioxidantes, como a luteína, zeaxantina, vitamina E, que vão neutralizar os radicais livres. E ele também tem uma substância chamada glutationa, que neutraliza as toxinas e elimina metabólitos indesejados, protegendo as células do nosso fígado, os hepatócitos, do estresse oxidativo. O abacate, assim como a maçã, também modula o metabolismo lipídico, reduzindo a síntese de colesterol e também promovendo a oxidação dos ácidos graxos, o que, em última análise, reduz o acúmulo de gordura no fígado. Então, falamos os 6 alimentos incríveis para você limpar a gordura no fígado. Agora vamos falar dos alimentos proibidos, ok? Nosso vídeo ainda não terminou. Mas, caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, ou caso você esteja assistindo esse vídeo em outro horário que não 12h52 do dia 9 de março hoje, né? Sábado, se você estiver vendo uma data depois disso, talvez seja porque você não está inscrito em nosso canal. E se você não estiver inscrito, você vai perder as lives, que é onde a gente conversa, que é onde a gente tira dúvida. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, ativa o sino das notificações para você ter a oportunidade de acompanhar as nossas lives ao vivo, porque a gente troca ideia, a gente conversa, eu posso tirar suas dúvidas e a gente acaba estreitando a nossa relação, tá bom? Então, clica aí no botão de se inscrever e venha fazer parte da família do canal Dr. João. Os alimentos que nós devemos evitar, caso você queira se prevenir da gordura no fígado, caso você queira combater a gordura no fígado já existente, eu separei 6 também. O primeiro da lista é o álcool. Até dizem por aí que uma taça de vinho pode fazer bem ao coração, mas na verdade, esse benefício do vinho, ele é conferido por conta de substâncias que também estão presentes na uva, como por exemplo o resveratrol. Então, pessoal, o excesso de álcool inflama o corpo e nós não temos uma dose segura do consumo de água. A gente não sabe que dose é essa. Muita gente fala, 100 ml de vinho, uma lata de cerveja, uma dose de destilado, mas na verdade a realidade é que não existe consumo seguro de álcool, porque ele agride o fígado mesmo em pequenas doses. Então, se você tiver gordura no fígado, você precisa evitar o álcool, mesmo que a gordura no seu fígado não esteja sendo causada por essa substância especificamente. Combinado? Pessoal, nosso quinto alimento, mas já vai me contando aí também, esqueci, né? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Comenta aí no chat, nos comentários, também me diz se você tem gordura no fígado.
Nosso quinto alimento que deve ser evitado são as gorduras saturadas de baixa qualidade. Queijos amarelos, carnes gordurosas, sorvete, ultraprocessados, tudo isso, pessoal, deve ser evitado. E se você não conseguir excluir, pelo menos opte por gorduras saturadas, por alimentos com menos gorduras saturadas. Então você vai olhar na tabela nutricional, vai olhar no rótulo do alimento que agora tem, dizendo se ele é alto em gordura saturada, se ele é alto em açúcar adicionado, se ele é alto em sódio. Então se tiver lá na capa dele escrito alto em gordura saturada e você tiver gordura no fígado, é melhor você evitar essa opção, tá bom? Então o alimento, falando aqui especificamente do alimento ultraprocessado, que deve ser evitado porque tem gordura no fígado, porque ele vai ser rico em açúcar, rico em sódio, rico em gordura saturada. Então esse alimento ultraprocessado, ele perde as fibras, perde as vitaminas, perde princípios ativos e eles tiram o que é bom e o que eles adicionam? Açúcar, sal, gordura ruim, aromatizante, conservante, corante. Então evite os produtos industrializados, os produtos ultraprocessados, tá bom? O terceiro tipo de alimento que você deve evitar são os embutidos, como salame, presunto, copa, mortadela, salsicha, linguiça, peito de peru, que são ricos em sódio e gorduras saturadas e vão contribuir para a evolução da gordura no fígado, para a piora dessa doença, tá bom? Próximo alimento, o quarto alimento que você deve evitar, são os alimentos ricos em sódio. Miojo, lasanha congelada, salgadinho de pacote, aqueles temperos prontos tipo Sazon. Tudo isso vai contribuir também para a piora da gordura no fígado, tá bom? Então veja sempre na tabela nutricional, confira sempre a quantidade de sódio em cada alimento que você for comprar, ok? Próximo alimento é o xarope de frutose, xarope de milho, amido de milho, que são carboidratos de baixíssima qualidade, de alto índice glicêmico, que vão contribuir para pré-diabetes, diabetes, ganho de peso, aumento da pressão arterial, gordura no fígado. Talvez eles sejam os maiores vilões da gordura do fígado, inclusive o açúcar, o xarope de milho, xarope de frutose, xarope de glicose. Esses alimentos você deve evitar. Se você olhar na lista de ingredientes do produto que você comprou e tá lá xarope de milho, xarope de frutose, amido de milho, opte por outra alternativa, ok? E o último alimento que você deve evitar, se tiver gordura no fígado, são os carboidratos refinados, açúcar refinado, farinha de trigo refinada. Por quê? Esses alimentos refinados, eles são calorias vazias, né? O açúcar refinado é uma caloria vazia, não tem outros nutrientes, são só carboidratos. Os carboidratos refinados, como a farinha de trigo branca, perde muito dos micronutrientes, perde as fibras. Então é fundamental que durante as suas refeições você tenha uma refeição rica em fibra também. Você tenha um alimento rico em fibra, como feijão, arroz integral, porque essas fibras vão contribuir para retardar, para tornar a absorção dos carboidratos mais lenta. E isso vai ajudar muito no seu controle da glicemia. E isso também vai contribuir muito para você se prevenir da gordura no fígado, tá bom? Então opte sempre pelo integral, evite sucos, porque no suco a gente tira a fibra e concentra o açúcar. E o açúcar das plantas, ele já está presente nas frutas. Esse açúcar em si, ele não tem tanto problema assim, desde que você consuma a fruta inteira. Porque a fruta inteira vai ter outros micronutrientes, vai ter minerais, vitaminas, vai ter fibras. Então, não se preocupe em relação ao açúcar da fruta, porque ele é um açúcar natural, é um açúcar que não vai ter um impacto tão negativo assim na sua saúde, no seu organismo, até mesmo porque ela vai estar lá combinada com as fibras. Mas se você beber apenas o suco, isso vai aumentar o seu consumo de frutose, ainda mais se for o suco de caixinha, porque o pessoal, além do açúcar já contido na planta, na fruta, ele vai adicionar ainda mais açúcar. E a indústria acaba fazendo você pensar que esses sucos são saudáveis, que as crianças devem tomar, mas não pense que, doutor, adoro um suco de laranja. Será que eu nunca mais vou poder comer? Não é isso. Se você gosta de suco de laranja, o ideal é não coar e consumir a polpa junto ou bater a fruta inteira, com casca e tudo, dependendo aí do seu paladar. E a água, pessoal?
Se você quiser uma opção ao refrigerante, que o refrigerante se encaixa aqui nessa parte dos carboidratos refinados, né? Porque ele é puro açúcar. Então, refresco natural, guaraná natural, mate, esses chás açucarados com açúcar adicionado, todos eles devem ser evitados. E você deve preferir a água com limão, uma água saborizada, uma água de coco, por que não, em alguns casos, é muito menos prejudicial do que um refrigerante, do que um suco com açúcar pra caramba, do que aquele refresco em pozinho do tipo Tang. Então, evite esses 6 alimentos que eu falei, dê preferência aos 6 alimentos incríveis, aos 6 alimentos que vão ajudar você a limpar a gordura no fígado, como por exemplo, o brócolis pode ajudar a limpar a gordura no fígado, porque ele é rico numa substância chamada sulforafano, que é muito boa com esse intuito. Então, pessoal, você viu aqui que o estilo de vida ele é fundamental para você combater a gordura no fígado. O que causa gordura no fígado? Consumo de açúcar, consumo de muitas gorduras saturadas, sedentarismo, obesidade, e tudo isso está diretamente relacionado ao seu estilo de vida. Então, se você quiser se livrar da gordura no fígado, eliminar de uma vez por toda a gordura do seu fígado, você precisa ter um estilo de vida saudável. E eu te ensino como ter o melhor estilo de vida do mundo no meu livro, O Código da Longevidade, com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Esses hábitos, além de te ajudarem a eliminar a gordura no fígado, também vão te ajudar a controlar a pressão, diabetes, colesterol, insônia, ansiedade, tabagismo, alcoolismo e tudo isso sem você precisar de exames, de remédios ou de médicos. Tudo por sua conta e eu te ensino o passo a passo, o guia, o manual completo de como você pode melhorar, transformar a sua vida para melhor apenas com medidas simples, com escolhas simples que você pode fazer no dia a dia. Então, se você quiser eliminar a gordura no seu fígado de forma natural, eu recomendo que você clique agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira agora mesmo por apenas R$ 29,90 na versão digital o livro O Código da Longevidade, escrito por mim, Dr. João. Beleza? E se você não gostar do livro, não se preocupe, você tem a garantia incondicional de satisfação. Nós devolvemos o seu dinheiro se você não gostar do conteúdo, ok? Um aviso, pessoal. Não adianta ler e não colocar em prática. Mesma coisa aqui. Não adianta você saber quais alimentos você deve preferir, quais alimentos você deve preterir, se você não mudar o seu estilo de vida, se você não colocar em prática, se você não deixar de comer aquilo que te prejudica e se você não começar a comer aquilo que te beneficia. Então é fundamental colocar em prática, executar as orientações que nós damos aqui no canal. Ok? Ó, de 0 a 10, dá uma nota para esse livro aqui, para esse vídeo aqui. O que você achou? De 0 a 0 muito ruim, 10 muito bom. Sua avaliação, sua opinião, seu feedback são muito importantes para a gente continuar melhorando o nosso conteúdo, já que a nossa prioridade é levar informação de qualidade para você de uma forma compreensível e de uma forma também que te motive a mudar, que te motive a executar, a colocar em prática as nossas orientações, tá bom? Vamos aqui para o nosso chat de sábado com a galera. Eu vi que tem figurinhas marcadas de nosso chat aqui hoje. Como sempre, o pessoal marcando presença. Vamos ver quem está aqui com a gente hoje. Quem vai receber um abraço do Dr. João. E hoje eu mando um abraço para minha querida Vanderleia de Ouro Preto, Minas Gerais. Para Érica Polidoro, Lindaura Rodrigues, Cássia Perpétua, Simone Alves, Zizi Maria, Edneia Ribeiro, Marli Abdonor, Janaína de Oliveira Palmeirense, que tá falando aqui, bora compartilhar e dar like. Isso aí, pessoal. Compartilhe e dê like. Eu tenho certeza absoluta que você conhece alguém com gordura no fígado. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, tá bom? Manda esse vídeo para pessoa que você sabe que tem gordura no fígado. Ah, doutor, não sei ninguém que tem gordura no fígado. Você conhece alguém que está mais acima do peso, que está mais cheinho. Essa pessoa provavelmente tem gordura no fígado, ok? Um abraço para o Manuel Gregório, para Eunice Maria da Silva, de Campo Formoso, na Bahia, para Elizabeth Novaes, de Rodilândia, Nova Iguaçu, para Josias Meirelles, Genilda Coutinho, para o Mi ZKJ, falando que come todos os dias uma maçã. Muito bem, daqui a pouco eu vou comer minha maçã também. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, lá de Fortaleza,
para a Sandra Santos, Maria José, Jaime Manuel Matunha, para a Amanda Tchordak, terapeuta. Boa tarde a todos, gratidão, doutor João, pelos ensinamentos. Um excelente fim de semana. Valeu, Amanda. Um beijo aí para você, um abraço. Obrigado pelo carinho com todos nós aqui. Um abraço para o Dalmo Xavier Mendes, para Maria Trevisan, para Miriam Gomes, para Márcia Maria do Recife, para Ivone Alves, para o meu xará João Oliveira, para a Odete Rocha, para a Rejane Maria de Franca e para a Vitalina Maria Ramos Prado. Um abraço para o Emerson Pinheiro Volpini, para a Doraroma Santos de Salvador, para a Darli Barbosa da Silva, lá da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra. Então, pessoal aqui da América Latina, dos nossos vizinhos aqui da América do Sul, nos acompanhando aqui também no canal. Que maravilha! Um beijo aí para todos da Bolívia, especialmente de Santa Cruz da Sierra. Um abraço para a Dindinha, para o Francisco Costa Leal, para a Maria Elusa de Porto Alegre e para a Terezinha Musa. Um abraço para o João Luciano, para a Eliane França, de Maragogipe, interior da Bahia, para a Rosita Marques de Fortaleza, para a Maria Elizabeth Bento, de Campina Grande, a terra do São João, lá na Paraíba. Abraço para Maria Cristina Passos, para o José Silva, de Balneário Camboriú, para o Ricardo Garofalo, para a Regilene Breme, para a Rosemary Jesus da Silva, para a Aurivanda e para a minha querida Deise Maria Barro. Um abraço para a Vânia da Conceição Santana de Oliveira, para o Ivan Ferreira, para a Francisca dos Santos Menezes, para a Lucenita, Isabel Almeida, a Belinha, para a Rita Rodrigues, para a Vani Soares, para a Vovó Legal e Sara Silva. Tem uma pergunta aqui da Amanda, dizendo: chamate é favorável à saúde, doutor João? Não tem nenhum problema de saúde, adoro chamate e gratidão. Amanda, depende do que você vai adicionar nesse mate, depende da quantidade desse mate que você vai tomar, né? Então, se for um chamate cheio de açúcar, com um monte de conservante, ele não vai te fazer bem. Agora, se for um chamate com um suquinho de limão espremido ali, não tem problema nenhum, ok? Um abraço para Natália Carlota, angolana que vive na Alemanha, e para a Dalva Fialho de Salto. Pessoal, é isso, hein? Essa live terminou, mas eu separei 2 outras lives para você continuar cuidando do seu fígado, tá bom? Agradeço o seu tempo, agradeço a sua atenção, te desejo um excelente fim de semana, mas continue aqui comigo, não se vá, porque você ainda tem muito que aprender para cuidar da sua saúde, tá bom? Esse vídeo aqui eu falo sobre sinais e sintomas de gordura no fígado e neste vídeo aqui eu falo sobre chás que vão ajudar a eliminar esse problema, tá bom? Um grande beijo para você e para sua família, amanhã estarei de volta e fui! Tchau, tchau, pessoal! Bom sábado, bom fim de semana para todos! Tchau, tchau!